Então, pessoal, para quem ficou com dúvidas em relação à montagem da bobina, para quem não adquiriu, né, a bobina e quiser montar ela em casa, eu vou explicar aqui como é que faz a montagem dessa bobina. Então, lá no texto eu descrevi que vocês vão precisar de utilizar dois filamentos diferentes, um filamento 23 AWG e outro filamento 26 AWG. E cada filamento desse é necessário vocês terem a distinção em relação a qual filamento vocês vão fazer a ligação depois lá no seu circuito, lá na sua placa. Então, nesse caso, como é que você vai enrolar essa bobina? Porque eu acho que a maioria das pessoas tiveram muita dúvida com relação de como que faz o enrolamento dela, né? Então, como eu comentei, eu deixei lá descrito, vocês precisam de enrolar ela no sentido horário, olhando ela de cima para baixo. Então, olhando ela nessa posição, vocês vão perceber que a bobina está enrolada nesse sentido. Então, ela é enrolada no sentido horário, olhando de cima para baixo. Então, vocês começam a enrolar com ela iniciando nesse ponto aqui, na parte de baixo da bobina, e vão fazendo o enrolamento. E de acordo com o que vocês vão enrolando, ela vai subindo aqui. Vocês vão tentar fazer o mais justo possível, como eu comentei, e vão subindo com ela. Depois vocês chegarem aqui na parte de cima, vocês vão descer com ela novamente, enrolando. Vocês vão fazer o enrolamento fazendo esse movimento, de cima para baixo, até fechar as 450 voltas no mínimo. E aí, por fim, vão sobrar os filamentos de entrada, que são esses daqui, esses dois aqui, e os filamentos de saída, que são esses que vão finalizar a bobina aqui na parte de cima, no lado de fora. E esse filamento eles estão vindo da parte de dentro aqui, né, que é o início da bobina. Então, quando eu coloquei aqui no circuito drive in, então drive in é a bobina de drive de entrada. Então, in exatamente são esses filamentos de entrada aqui. São esses dois filamentos de entrada. Um drive, no caso o drive aqui é o filamento que vocês vão usar com maior espessura. No caso, o 23 AWG. O 23 AWG tem maior espessura. Já o 26 AWG é o Trige. E o Trige, ele está aqui. O Trige in. Então, esse filamento de Trige aqui de in, de entrada, ele está ligado exatamente na parte de trás aqui do transistor. O drive in, ele está ligado exatamente na filamento de entrada ligado aqui no drive in, que é o filamento mais espesso. Já a saída, mesma coisa, só seguir a mesma lógica. O Trige, que é o filamento mais fino, ele está ligado agora o Trige out aqui. Da mesma forma, o filamento mais espesso, que é o drive out, está ligado exatamente no drive out aqui, ok? Então vocês vão fazer esse enrolamento como eu disse, vão se atentar aí na questão das ligações com relação à entrada e saída e qual a espessura que vocês estão utilizando, como eu disse. 450 voltas pelo menos na bobina. E outro ponto é o seguinte, como eu disse, né? Além de também ter a bobina bem apertadinha, tem que ficar bem justa, os filamentos aqui estarem bem justinhos para você ter uma potência bem distribuída. Vocês vão colocar aqui no meio da bobina um ferrite. E o ferrite melhora aqui a indução direcionada aqui para os ímãs da bobina, ou melhor, para os ímãs do rotor, ok? Então, esse ferrite que eu utilizo aqui, no caso é eletroduto, desculpa. Como é o nome? É solda de eletrodo, isso. Eletrodo aqui, tá? Então o eletrodo ele tem uma capinha na parte de fora dele, você tem que quebrar aquela capa da parte externa do eletrodo e vai ficar só um ferro interno dele, tá? Vocês podem utilizar esse daqui. Normalmente a galera usa bastante esse tipo aqui. Então é o que eu mais gosto de utilizar, porque
facilita depois você fazer o corte também, mas vocês podem utilizar o que preferirem aí, sendo um ferro eletromagnético, ok? E é isso. Qualquer coisa eu